Programa Cidade em Pauta, hoje recebendo o vereador Aldo Roberto Stefano, da Câmara Municipal de José Bonifácio. Lembrando, vereador, que nós não tivemos ontem a sessão na Câmara Municipal, a última foi realizada no dia 23. Eu gostaria que você falasse um pouco em relação aos projetos que foram votados nessa data, nessa oportunidade na Câmara Municipal de nossa cidade. Sim, no dia nós não tivemos a sessão agora nessa segunda-feira, porque são 4 sessões durante o mês que tem 5 segunda-feiras, na última não acontece a sessão. E na sessão do dia 23, nós tivemos votados lá 2 projetos, o projeto 011-2020 e o projeto 13-2020. O projeto 13-2020 era uma verba que foi locada para o assentamento Augusto Boal, lá ali perto do Trevo de Planalto, e foi para a construção de algumas coisas lá nesse assentamento. Era uma verba que existia na prefeitura que poderia ser direcionada para o assentamento. Foi aprovado por unanimidade esse projeto de lei. E também o projeto de lei 11/2020, esse projeto de lei ele foi rejeitado pelos vereadores, né, na votação. Se eu não me engano, foi por 5 votos a 2 que ele foi rejeitado. Era um projeto que a prefeitura mandou para a Câmara Municipal, fazendo um crédito adicional especial, no valor de R$160 mil, que seria destinado à compra de uma máquina para pintura de solo, demarcação de solo, que seria usado mais na parte de trânsito. Houve um funcionário de uma empresa que esteve na Câmara falando a respeito de como essa máquina funcionava. No momento, isso foi há uns 40 dias atrás. Na época a situação estava normal ainda, né? A gente não tinha nada de pandemia. Apresentou lá como funcionava essa máquina, a prefeitura resolveu mandar o projeto para a Câmara. E nós recebemos o projeto agora, foi discutido o projeto. A maioria dos vereadores, nas suas explanações na tribuna, achou por bem que não era hora de se fazer uma despesa nesse sentido. Não era uma necessidade urgente fazer a compra dessa máquina para demarcação de solo, pintura. E os vereadores rejeitaram esse projeto, na grande justificativa da maioria dos vereadores, de que não seria a hora de comprar essa máquina, porque nós não sabemos realmente o que vai acontecer com a economia do país, quais serão os próximo mês, próximos dias, o que vai acontecer no país, a economia. A prefeitura com certeza também vai sofrer muito com a queda de arrecadação de impostos, porque tudo vai da arrecadação das empresas, dos impostos, né, que depois também vai para o governo federal e volta depois para o município. Então os vereadores, acho que de uma forma muito tranquila, rejeitou esse projeto, dizendo que não era hora de gastar agora com esse tipo de investimento e para poder priorizar a questão de folha de pagamento, para priorizar as coisas essenciais do município, limpeza pública, né? A parte social também, que a prefeitura agora acredita que vai ter que trabalhar muito na parte social das famílias necessitadas e famílias que vão passar talvez a precisar momentaneamente de uma ajuda. E nós rejeitamos esse projeto com essa sempre na justificativa de que no momento não era necessário essa despesa, e com isso a prefeitura pode trabalhar um pouquinho mais tranquila. Também houve algumas indicações na sessão. O vereador Fábio convidou a gente para fazer uma indicação no sentido de que o prefeito, dentro da legalidade e constitucionalidade, a jornada de trabalho dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias em 6 horas ininterruptas, objetivando proporcionar menor tempo de espera aos destinatários do serviço. Já existe uma lei, a 1104/2019, em tramitação na Assembleia. Foi uma indicação do vereador também que nós participamos. Mais ou menos foi isso que aconteceu na sessão do dia 23, que transcorreu tudo normal. E agora, como falei, ontem não aconteceu sessão na Câmara. A próxima sessão está marcada para a próxima segunda-feira, caso não aconteça nenhuma modificação por parte do presidente. Aliás, na última sessão também o presidente tomou algumas decisões em conjunto com vocês, vereadores, no que diz respeito também à preocupação com a pandemia, né, vereador? Sim. Inclusive, fiz um elogio ao vereador presidente Rafael Nisato, Rafinha, que ele tomou algumas atitudes na Câmara já de imediato, suspendendo, por exemplo,
que a Câmara, o plenário ficasse aberto, as sessões são transmitidas ao vivo, inclusive pela sinal, né? E então, para tentar evitar o máximo possível de pessoas se aglomerarem, aí as pessoas podem perguntar, mas na sessão da Câmara vai pouca gente, não era melhor ficar aberto? Ela vai pouca gente, mas supondo que aconteça aí algum projeto inesperado, que várias pessoas vão, como é que vai ser controlado isso? Então, como as sessões são transmitidas, acho que não aconteceu nenhum prejuízo para a população, pode acompanhar através dos meios de comunicação. Na própria Câmara, eu já sei que tem vários funcionários que estão de férias, outros, enfim, o presidente tentou ao máximo possível tirar quanto mais pessoas de dentro da Câmara. Os vereadores também estão mandando algumas indicações, quando tem que fazer alguma coisa, está tentando fazer via internet, por telefone, que o momento é diferente, o momento é esse, nós temos que seguir as determinações do que diz as autoridades, principalmente especializadas na área de saúde. Então, o Rafael Nisato tomou várias providências lá na Câmara, ele colocou o ato 01 de 2020, se eu não me engano. Nesse ato, ele diz tudo o que deve ser seguido pela Câmara e, se houver necessidade, fazer outras alterações. Mas, por enquanto, eu acho que ele fez corretamente, que é visando a saúde e preservando todos, né? O vereador, diante dessa pandemia, desse problema que nós estamos vivendo a nível mundial, José Bonifácio não é diferente. Não houve aproximação, vereadores, prefeitura, o prefeito não procurou vocês para uma conversa, para as medidas a serem tomadas em prol ao nosso município? Nem com esse problema não houve esse acordo entre vocês? Olha, para sentar e conversar, dialogar? Eu acredito que não, porque se isso tivesse acontecido, né, eu como vereador teria sido comunicado, não houve nenhum contato por parte do Executivo. Eu sempre defendo muito, inclusive tenho defendido nos meios de comunicação, que agora não é hora de se pensar em política, não é hora de ver partidos políticos, de que lado político você é, de que lado político você tem que ser. Depois, no outro bloco, eu vou ter que comentar a respeito da questão da presidência e governador. Agora é uma hora de união. Nós não tivemos nenhum contato da prefeitura, os vereadores têm certeza que estão à disposição do Executivo. Se precisar alguma coisa legislativa, está prontamente disposto a ajudar, a dar opiniões, mas infelizmente a gente sabe que aqui em José Bonifácio o Executivo não tem um contato mais firme com o Legislativo, isso a gente tem ocorrido, e como eu disse, acho que agora não é hora disso, agora é hora de união total. Nós estamos dispostos a ajudar dentro daquilo que a gente puder. O Executivo está aberto, conversei ainda com o Rafinha ontem, a respeito disso, o Executivo está pronto para qualquer decisão que precisa ser tomada. Eu acho que seria até de bom agrado que o Executivo, Legislativo, o Judiciário, nessa hora, estivessem todos juntos, porque nós temos que pensar na população. Agora é hora de unir, de pensar na população, de ver o que pode ser feito para a população a nível municipal. A gente sabe das algumas ações a nível estadual e federal, mas infelizmente nós não fomos contactados pelo Executivo, nem para aquela reunião. Houve uma reunião de início quando o prefeito fez o decreto de fechamento do comércio, nós também não fomos convidados. Eu espero e torço muito para que todas as atitudes, acho que ele fez uma atitude correta, seguindo a maioria do Brasil, mas não houve um contato executivo e legislativo, nós não fomos chamados para opinar, para dar nossas sugestões, a visão do legislativo. Eu espero que tudo transcorra tranquilamente e nós estamos aí abertos e prontos se for necessário. Nós temos um áudio aqui enviado pelo nosso ouvinte, né? Se você tiver alguma dúvida aí, alguma pergunta, colocação para o vereador, fica à vontade. Quem está mandando aqui é o nosso amigo o Carlos, Popular Axé, vamos ouvi-lo. Bom dia. Bom dia, Serginho. Por aqui de novo o Axé. Para variar, Serginho, lembra aquele dia que a gente comunicou com vocês aí sobre o acidente aqui no trevo aqui? Só essa semana, Serginho, teve 3 acidentes, só essa semana. Ontem teve um acidente grave aqui de novo, sabe? Então a gente estamos ligando aí para vocês, falar sobre os vereadores. A gente ia na Câmara ontem, como não teve a sessão ontem, pediram para me ligar e avisar de novo. A gente vamos reunir o pessoal aqui, se os vereadores puder dar uma força pra gente, vamos colocar umas faixas aqui no trevo, escrever algumas coisas aqui, que não tem condições mais, Serginho. Você vê, só essa semana 3 acidentes, um domingo grave, acidente, uma moça de moto, na segunda-feira mais 2 acidentes aqui, e ontem um acidente grave, gravíssimo ontem aqui.
Então o pessoal aqui está tudo indignado sobre esse trevo aqui, Serginho. A gente estamos pedindo, se os vereadores precisarem da gente aqui, vamos fazer uma reunião, vamos colocar umas faixas na pista aqui, quem sabe eles olham mais para esse trevo aqui, porque tá uma calamidade isso aqui, Serginho. Muito obrigado. Bom, vereador, esse é o nosso amigo o Carlos José, o Axé, ele trabalha inclusive ali no Faria Acessórios, né, e tem... a reclamação dele tem sido constante, inclusive o assunto foi abordado na última terça aqui com a presença do presidente da Câmara Municipal, o Rafael Nisato. Um abraço para o Axé. Acho muito importante a população participar das sugestões. No caso, ele está tentando uma melhoria ali para o trevo da BR-153, Axé. E a rodovia, ela pertence hoje a um consórcio, né, a Transbrasiliana, a Triunfo Transbrasiliana, e ela tem a concessão e ela está lá durante, se não me engano, 20 anos, a rodovia, a BR ali é sob responsabilidade deles. Isso está inclusive documentado, nós já fomos 2, 3 vezes lá em Lins, na sede da Triunfo aqui na região. Nós levamos vários ofícios para a direção da Triunfo, inclusive na época, quando nós estivemos da outra vez lá, eles fizeram algumas faixas, lombofaixa ali, aquelas pequenininhas na pista para a pessoa sentir um impacto, ver as placas, que é de 60 km por hora, mas a gente sabe que infelizmente não resolveu, e tanto que você mesmo citou aí que num prazo aí de curtíssimo nós tivemos 3 acidentes ali no trevo, e a meu ver o que tem que colocar ali no trevo, e não tem outra solução, é um radar. Você tem que ter um radar ali no trevo. Antes do trevo vai ter a informação que existe radar e as pessoas vão respeitar o radar. Então você tem que diminuir a velocidade ali. Diminuindo a velocidade, a única situação para diminuir a velocidade é o radar. Nós pedimos já isso para a Transbrasiliana. Na época do prefeito Edmilson, nós fomos 2 vezes em Lins. No começo dessa gestão, nós fomos em Lins também. Pedimos através de ofício, já falamos várias vezes, mas foi muito bem lembrado a opinião que você está dando e a sua sugestão. Eu vou, através da Câmara Municipal, falar com o Rafinha, ver se a gente faz um ofício em nome de todos os vereadores, mandando esse ofício de novo para a Triunfo, pedindo que a Triunfo tome uma posição a respeito. Também acho que nós podemos encaminhar, falar com o prefeito, porque, como eu disse, em política você tem que esquecer lados políticos e pensar na população. Se o prefeito entrar nessa e cobrar Triunfo, os vereadores cobrar Triunfo, a gente cobrar os deputados, para que se instale um radar ali no trevo da BR-153. É a única maneira de diminuir a velocidade, porque ali a visão fica encoberta, principalmente a hora que você para no trevo. O pessoal que vem de Lins, sentido São José do Rio Preto, quando passa um veículo no trevo, sentido Lins, ele encobre a visão de quem tá, do carro que está vindo lá de Lins para Rio Preto. Isso, e as pessoas que às vezes não têm muito costume, ou às vezes por um descuido, acaba entrando e acaba acontecendo os acidentes. Se a pessoa tiver numa velocidade aí de 60 km por hora, ele consegue desviar, ele consegue ter muito mais facilidade caso um carro entre na frente ou ele precise desviar de algum veículo. Então eu agradeço muito a sua sugestão, ela é importantíssima. Nós, inclusive, quando eu fui na gestão passada, nós conseguimos aquelas alças de acesso para melhorar, que foram feitas agora no início da administração do Celso, mas nós já havíamos pedido a alça de acesso para entrar na cidade, para sair era muito ruim, eles vieram, mexeram, melhorou muito o acostamento ali, mas falta o radar, que eu tenho certeza que o radar vai diminuir assim, muitos acidentes. Muito obrigado pela lembrança. Eu estou anotando aqui, vou fazer um ofício da Câmara Triunfo e vou encaminhar o prefeito também para que ele faça a mesma coisa. Obrigado. Bom, vereador, vamos voltar a falar do assunto do momento, que é a pandemia, né? Alguns aspectos estão sendo tomados aí a nível de Brasil, mas vamos falar mais a nível municipal. De que maneira o vereador vê aí a preocupação de todo mundo, de evitar, amenizar esse problema, mas aí você vê o microempresário, vereador, pequeno empresário preocupado com o estabelecimento dele fechado, as pessoas acompanhando pela TV os noticiários, será que eu vou ficar em casa, eu vou trabalhar, como que eu vou fazer para pagar os boletos, as contas aí no final do mês, algumas ações sendo tomadas aqui em José Bonifácio, hoje inclusive parece-me que está acontecendo a vacinação contra a gripe, não é claro para esse vírus, mas já existe uma preocupação principalmente com os mais idosos, enfim, a cidade está parada
Tá parado, aos poucos alguma ameaça abrir o estabelecimento, o pessoal ameaça fazer uma aglomeração, um movimento, mas o clima, o ambiente é de incerteza e de medo, vereador. Sérgio, nós estamos vivendo, como eu disse no início do programa aqui, parece que nós estamos nós estamos assistindo um filme de terror, aqueles filmes que já existiam, pandemia, isso, aquilo, coisas que nós jamais poderíamos imaginar que a gente iria viver e infelizmente está acontecendo. E a nível mundial, então torna o problema mais grave ainda. Eu vou falar um pouquinho a respeito, primeiro, do que eu penso a respeito dos níveis governamentais. Eu acompanho muito o Facebook, às vezes não falo, não coloco muitas coisas no Face, mas os meios de comunicação, acho que todos, televisão, rádio, internet, você tem que saber filtrar o que é bom, o que é ruim, mas eu acho que faz parte você ver, verificar, dentro do possível, dar a sua opinião, porque você vai se interagir do que está acontecendo, do que as pessoas pensam, do que as pessoas dizem, em que pese algumas fazem algumas coisas que não deveriam, por exemplo, tomar cuidado para transmitir fake, né, nessa hora tão preocupante, tomar cuidado naquilo que você compartilha na internet, ter certeza que aquilo é uma realidade, não acreditar que um áudio que estão mandando para você, isso aqui é fulano de tal, mas se você não tem uma certeza, não compartilhe aquilo sem ter a certeza. Mas eu acho que, primeiramente, o que está acontecendo no Brasil, eu acho que isso tinha que ser urgentemente os governos tomarem medidas, no sentido de haver uma única direção. Eu acho que nós estamos tendo alguns casos, talvez a população se revoltando um pouco, porque nós temos, o presidente às vezes fala uma coisa, o governador fala outra, o ministro da saúde fala outra, e a população às vezes ela fica um pouco perdida, porque nós já estamos vivendo um momento muito delicado, e para mim está faltando que os principais, principalmente presidente e governadores, sentem, cheguem ao denominador comum, nós vamos seguir isso aqui, nós vamos fazer isso aqui, e siga aquilo ali, mas uma situação que todos juntos tomam a deliberação de falar, nós vamos seguir isso aqui, e para ter uma linha a seguir, né? A gente tem visto que isso não tem ocorrido tanto, às vezes algumas críticas ao presidente, ao governador, porque às vezes um fala uma coisa, outro fala outra. Nós estamos no estado de São Paulo, então acho que essa situação, os nossos governantes precisariam sentar e esquecer política. Nós não estamos aí nós não vamos para a eleição agora. Agora nós temos que pensar no que é melhor para a população, o que é melhor para o povo. Esquecer política e pensar simplesmente no povo, que é para isso que eles estão lá. Se isso acontecer, acho que seria muito importante, muito melhor, e o povo teria mais tranquilidade. Agora, quanto à questão municipal, nós estamos sobre um projeto, o prefeito fez um projeto, que se eu não me engano é para ficar o comércio fechado até o final dessa semana, né? Inicialmente o prefeito fez esse projeto. Depois também veio um decreto do governador do estado de São Paulo, que ele supera o decreto municipal. Então hoje nós estamos sob determinação de um decreto do governador do estado de São Paulo, para que o comércio fique fechado. E a questão é muito importante que a população entenda. A gente sabe muito que existe muita gente, autônomos, pequenos empresários e grandes empresários que já vinham passando por dificuldades. Agora, com uma situação dessa, a situação ficou pior ainda. Mas o momento é de união. Eu penso que o governo tem que fazer o máximo possível de soltar, liberar recursos, financiamentos, baixar o juro o máximo possível, fazer de tudo para que as empresas consigam passar por esse momento. Já temos decretos lá que o governo vai liberar R$ 1.200 para quem tiver desempregado, perdeu o emprego. Ontem também saiu a respeito dos autônomos, quem tem MEI, o microempresário, eu sinceramente ainda não vi como é que vai funcionar, mas o governo por 3 meses vai passar uma verba, vai passar um valor para quem é MEI, o microempresário, também vai ser disponibilizado. Mas eu acho que agora, quanto à questão do fechamento do comércio, primeiramente eu acho que tinha que haver só um direcionamento. O governador, o presidente, seguir uma linha. Nós sabemos que a questão é gravíssima, gravíssima, gravíssima. Mas se você for pegar pelo lado científico, pelo lado da medicina e os cientistas e os estudiosos, no Brasil é o que resta fazer no momento. Eu estou falando em cima do que diz a ciência, do que diz os especialistas. Porque você tem 2 formas de tentar controlar a situação. Ou seria fazer teste em todo mundo,
é o que está acontecendo em Hong Kong. A China, já depois que ela teve essa primeira crise, ela também passou a fazer teste em muita gente. Na Coreia, em Singapura, Japão. São países que têm condições de fazer teste em quem precisa. Então a pessoa ameaçou, eu estou achando que eu estou com coronavírus, eles fazem o teste. Se a pessoa tiver, eles isolam aquela pessoa, a família se teve contato, e através dos testes eles conseguem fazer, aí não há necessidade do isolamento social para todos. Então, através de teste, eles sabem quem tem, essa pessoa vai ficar isolada. Por isso que nesses países que eu citei aqui, algum deles, que eu estou sabendo pela imprensa também, o número não tem quase pessoas com coronavírus. Japão, a Coreia, Singapura, eles estão conseguindo manter um número bem baixo porque eles estão fazendo testes em todo o mundo. Então, eles têm essa condição. Nós não temos teste. Agora que ontem eu vi uma reportagem, não sei quantos mil testes chegou no Brasil. Só que nós, para comprarmos esses testes, nós temos que comprar de países que fabricam esse kit. E o mundo inteiro quer esses kits. E não está conseguindo. Então, pelo que eu tenho visto na TV, e uma coisa que fica clara, cada um tem uma opinião e tem que se respeitar. Às vezes o que eu estou falando pode ter alguma pessoa que diverge ou que tem outra posição, outra situação, e eu também não entendo de tudo. A gente está baseando muito no que a gente tem visto e ouvido e lido, né? Então, os países que têm condições de ter teste, eles estão fazendo teste, estão controlando através dos testes e isolando a pessoa que precisa ser isolada. Aqui no Brasil, nós não temos esses testes. Nós estamos tendo caso que a pessoa, por exemplo, se você estiver achando que você está com coronavírus, se você está com uma febre, dor de cabeça, né? E eu acho que pode ser coronavírus. O que é recomendado? Você não vai nem num lugar nenhum, você vai ficar na sua casa. Remédio para febre, você vai tomar um remédio para febre, não existe nenhuma vacina, não existe nada. Caso o sintoma piora e parta aí para você começar a ter falta de ar e febre, aí sim, a partir do momento que você tem falta de ar, você tem que procurar a Santa Casa, um hospital, que aí provavelmente, devido à falta de ar, você vai ser internado, aí que é feito um exame para ver se você tem coronavírus. Então nós não temos, como o Brasil não tem a questão dos testes para ver um controle através de teste, o isolamento social foi proposto. É traumático, é violenta a situação de isolamento. A gente sabe que muitas empresas já estão em situação gravíssima e vão piorar. Mas eu acho que aí entra a questão do governo. Quando a gente fala que o Brasil é a 8ª economia do mundo, será que o governo não tem condições de bancar essas pessoas que estão paradas, pelo menos por 15 dias, 20 ou 30 dias? E ele está fazendo algumas ações, mas eu acho que ainda é muito pouco. Nós temos que dar confiabilidade para as pessoas que estão paradas, ter um recurso, ter uma verba para se sustentar. As empresas, através de expandir o vencimento dos impostos, através de baixa total de juro. E aí vem a questão também que o empresário, eu acho que o empresário, nós temos, aquele empresário que tem condições não é perder, eu falo que não é perder. Você vai talvez pegar um pouquinho daquilo que você ganhou e nesse momento você priorizar, tentar manter os funcionários, tentar um acordo com os funcionários. Essa situação, se Deus quiser, logo vai passar. Mas a gente sabe que tem empresa que não pode, ela está no limite. Agora, por exemplo, eu vi 2 grandes lojas, um empresário de uma grande rede de lojas no Brasil dizendo que provavelmente ia dispensar 20 mil funcionários. E outro empresário de outra grande rede de loja, ele pedindo para as empresas fazer o possível para não dispensar e, além de tudo, ele doando 10 milhões de reais para ser investido na questão do coronavírus. Então, eu acho que a hora agora é de cada um tentar o máximo possível ser companheiro, ser parceiro. A Prefeitura Municipal de José Bonifácio, eu acho que o vereador Fábio, na sessão, ele foi feliz e todos os vereadores assinaram um decreto, inclusive, ou melhor, um ofício lá na Câmara, pedindo que o que é gasto com os alunos, com a merenda escolar, como não está tendo aula, que a merenda, esses alimentos fossem doados para pessoas. Eu acho que, inclusive, vou fazer um ofício também para a Prefeitura. Eu acho que a Prefeitura tem que disponibilizar para as entidades de José Bonifácio, em conjunto, ter um cadastro único para a cesta básica, para que todas as entidades, e junto com a Prefeitura, os clubes de serviço, o Rotary, as igrejas, que a gente sabe foi doação de cesta, o Rotary, eu acho que é necessário que haja um cadastro único para a cesta básica, para que todo mundo
possam receber, que ninguém receba de mais e outro receba de menos. Isso ainda não existe na Bonifácio. Mas, enfim, é traumático, é muito difícil a questão do isolamento, vai trazer situações econômicas. É lógico, nós vamos passar por momentos dificílimos na economia, mas nós temos que seguir, eu acho que olhar o que o mundo está fazendo. Você vê, os Estados Unidos, ele não estava muito concordando com o isolamento social. Ontem eu vi uma entrevista do presidente dos Estados Unidos, Trump. Ele não só está pedindo agora o isolamento social, como nos Estados Unidos, ele chegou a falar em 100 mil mortos, com todas um possível que aconteça a perda de 100 mil pessoas. Isso é um número que o próprio presidente dos Estados Unidos falou, fazendo o que ele tem feito. Então a gente está muito preocupado, esperando que as autoridades brasileiras tomem as providências necessárias. O grande problema é o respirador que precisa ter nos hospitais. Eu estive vendo, por exemplo, Rio Preto, nós temos em Rio Preto 291 leitos para UTI. Olha o tamanho de Rio Preto e a região de Rio Preto, 291 leitos. Numa crise dessa, caso aconteça da gente ter um aumento significativo de número de internados pela coronavírus e necessite de UTI, nós vamos passar por momentos assim catastróficos. Tomara a Deus que não. Eu não estou aqui querendo ser cavaleiro do apocalipse. Pelo contrário, eu torço para que não aconteça nada disso, para que onde está se abrindo mais vagas de hospitais que não utilize. Mas infelizmente nós temos que trabalhar com números e com o que está acontecendo atualmente. A gente espera que as autoridades governamentais estejam providenciando respiradores e ficar de prontidão. Tomara a Deus que não use. Mas no momento a gente tem que pensar em todas as possibilidades, não adianta deixar acontecer. Eu acredito que mais essa semana aí o comércio deve ficar fechado, isso é uma lei estadual, se alguém descumprir pode ser às vezes até penalizado. A gente espera que a partir dessa, vamos ver as medidas que vão ser tomadas no final de semana, se vai começar a liberar algum tipo de comércio ou não, vai das leis estaduais, né? O momento é um momento diferente, é igual ontem eu assisti uma entrevista de um biólogo na TV Cultura, Átila Ilamarino. Algumas pessoas criticam até ele, falam que ele é um irresponsável por falar aqueles números que ele fala. Mas ele é uma pessoa conhecedora de vírus, estuda isso faz 20 anos, acompanha mundialmente, que reclamou muito que o Brasil tirou dinheiro de investimento em ciência, isso aí hoje nós estamos pagando preço talvez. Enfim, muitas e muitas situações. A gente espera que as autoridades tomem as providências, a gente espera que o vírus, talvez tomara a Deus que o clima do Brasil, isso não existe nada confirmado, mas a gente espera que o clima, porque nós temos um clima quente aqui, que o vírus venha num ritmo menor e as autoridades consigam levando a situação. Nós temos, você mesmo falou da vacinação da gripe, né? Hoje recomeça em José Bonifácio de novo. O grande problema não é você pegar o coronavírus, sim, pegar o coronavírus, mas a questão é se muita gente pegar de uma vez só e muita gente precisar de hospital e não tem hospital para todo mundo. Então, você ter que fazer igual está tendo na Itália, onde o médico ele tem que optar entre tirar um aparelho de um velho, o aparelho respirador, para uma pessoa nova sobreviver e talvez ali aquela pessoa de idade ser não sacrificada, mas ficar ali esperando a morte. A gente espera que isso não aconteça no Brasil e nós estamos tendo chance que o vírus está chegando devagar aqui e que as autoridades estejam tomando as devidas providências. Quanto a José Bonifácio, acho que o social da prefeitura tomar providências, fazer um cadastramento único de cesta básica para quem precisa, e o município dá todas as condições dentro daquilo que ele pode. Eu acho que é por aí, é um momento que nem já disse várias vezes, é um momento único. Talvez nós vamos, daqui para frente, muitas coisas serão mudadas, mas o momento é pensar na questão de saúde, e com saúde a gente vai recuperar tudo, se Deus quiser. Para fechar esse assunto, vereador, você que também é profissional dessa área, qual o reflexo que isso pode vir a trazer à nossa educação? Olha, foi bem lembrado, eu trabalho faz 16 anos que eu trabalho numa escola, né, Colégio Objetivo aqui de José Bonifácio, e nós estamos muito antenados na situação também, até parabenizar o diretor do colégio onde eu trabalho, seu Adilson Vissec. Ontem eu fiquei muito feliz quando eu vi ele, e sinceramente com não estou aqui, não é questão de puxar saquismo, não, é questão de realidade. E ele falou na nossa frente, nós estávamos reunidos, a parte da secretaria, a parte administrativa ainda está no colégio, tomando todas as providências, que ele vai fazer de tudo para manter o quadro de funcionários, vai fazer de
tudo para manter o quadro de funcionários. Então, a gente, quando vê atitudes dessa, parabenizar até os diretores da escola. As escolas, a escola, por exemplo, aqui em José Bonifácio, o objetivo é mais um, que resolveu, a partir do dia 1º, a partir de amanhã, dar 30 dias de férias. Então, as férias de junho serão antecipadas de julho. Foi a primeira medida, acho que já tem mais um colégio também que tomou essa iniciativa. Então, o colégio objetivo, do dia 1º a 30 de junho, já está decretando férias para os alunos, vai substituir as férias de julho, vai antecipar para tentar ir levando essa situação para a gente ver o que vai acontecer futuramente. A gente espera que nesse período, que Deus quiser, se a coisa se normalizar, a partir do dia 4 de maio, reinicie as aulas. Nesse período que não teve aula semana passada, a escola estava disponibilizando material online para os alunos estavam tendo em casa matéria para ir desenvolvendo. Então, eu acho que tudo é uma questão de cada um vai se ajeitando aqui, se ajeitando ali. Acho que a escola pode colaborar no sentido de manter os alunos em casa nesse momento, porque a escola tem vários períodos. Por exemplo, já fez uma situação, ela adiantou as férias de julho para agora, para 30 dias de férias. Em julho nós não teremos férias. Nós temos a chamada Semana do Saco Cheio, que é em outubro, provavelmente pode ser utilizada também. Então, e tem o mês de dezembro, que as aulas em dezembro, depois do dia 5, dia 10, não tem aula, você pode espichar. Até o momento, tranquilo, eu acredito que o ano letivo vai ser concluído normalmente, sem prejuízo para os alunos, essa é a intenção. Só que tudo isso vai depender do que nós vamos ter aqui no mês de abril. O mês de abril acho que vai ser muito decisivo. O que vai acontecer, como é que vai chegar? Eles falam que essa pandemia, daqui 10, 15 dias, vai ser o auge da pandemia no Brasil. Dizem os cientistas e os números. Eu acho que só a partir daí nós vamos ter a partir de abril nós vamos ver o que vai ser o final do ano. Mas as escolas estão preparadas para terminar o ano letivo, tudo dentro de uma normalidade. Vamos falar um pouquinho agora, Aldo, em relação às eleições municipais. Até pelo seu conhecimento, pela sua experiência como vereador, gostaria que você falasse um pouco em relação a prazos, as pessoas que têm interesse de entrar na política em José Bonifácio, também na região que nos acompanha nesse momento. Afinal de contas, ainda é um ano eleitoral. Se você falar assim, você tem certeza que as eleições vão ocorrer esse ano para o Legislativo, para o Executivo? Não tenho certeza. Eu tenho certeza o que a lei está dizendo nesse momento. Nós, inclusive, tivemos contato com algumas pessoas de São Paulo, da Assembleia Legislativa, porque a lei, a Constituição, ela fala dos prazos que tem que ser seguido. Houve algumas alterações, por exemplo, a pessoa tinha que ser um ano filiado no partido, ter residência em um ano na cidade para ser candidato. Agora a lei mudou. Então são 6 meses antes das eleições. As eleições, se não me engano, é dia 4 de outubro, se eu não estiver enganado. 6 meses antes, você tem que estar filiado num partido, ter domicílio eleitoral na cidade e estar em dia com as coisas da justiça eleitoral para você poder ser candidato. Então, o que acontece? A lei, até o dia 4 de abril agora, todas as pessoas têm que estar afiliadas num partido se ele quiser ser candidato nas próximas eleições. Então, fica aqui desde já o convite às pessoas que têm intenções de entrar para a política, e eu acho muito importante isso. Se você não é filiado a um partido, você, se quiser filiar, é até o dia 4 de abril, para você poder ser candidato nas eleições deste ano. Outra coisa, por exemplo, agora em março, eu falo março porque 4 de abril, né, até 4 de abril. Do dia 3 de março até o dia 4 de abril é a janela eleitoral para quem já está ocupando um cargo. Por exemplo, eu sou vereador. Eu quero mudar de partido, eu não estou feliz no meu partido, por alguma outra situação eu quero mudar de partido. Vereadores têm que mudar, se quiser candidatar por um outro partido, ele tem até o dia 4 de abril para mudar de partido. Isso a lei, eu liguei em São Paulo, não foi alterada a data, essa data não foi alterada. Então quem quiser ser candidato esse ano, caso realmente ocorra as eleições, que por enquanto as datas estão marcadas, ele tem que filiar até o dia 4. Outra coisa, esse ano, candidatos a vereadores, existia a lei anteriormente, na eleição passada, ela dava a possibilidade de coligação de partidos para vereador. Você, Sérgio, inclusive, já foi candidato. Isso. Havia coligação, eu já participei de coligação para vereador, eram 4 partidos numa coligação. Então você tinha um número maior, também era 18 candidatos por coligação. Isso mudou. Você não pode coligar mais para vereador. Do partido que você tiver, ele pode lançar, aqui em José Bonifácio, pelo número de cadeiras, ele pode lançar, cada partido pode lançar 14 candidatos a vereador. Desses 14, 5, no mínimo 5 tem que ser mulher. Tem que ser 30% de mulher.
como o número dá quebrado. Então, um partido para que vai se lançar candidato nas próximas eleições, você tem que serão 14 no máximo por partido, e dentro desses 14, no mínimo 5 mulheres. E aí sim, depois ainda temos a questão que eu sou contra, mas a lei determina assim, que nós temos a questão do coeficiente eleitoral. Coeficiente eleitoral é o número que, para começar a eleger vereador, como é que é feita essa conta? Você pega o número de votos válidos que vão ter para vereador, depois você divide pelo número de cadeiras que tem na Câmara, que são 9, e vai chegar-se a um número. Então o partido ele tem que atingir aquele número para conseguir começar a eleger vereador. O coeficiente eleitoral no ano passado foi 2.000 e poucos votos por partido. Então essas datas estão mantidas. Se você tem vontade de ser candidato nas próximas eleições, é até o final dessa semana para se filiar a algum partido. Acredito que vai depender muito das eleições. Eu vi a ministra Rosa Weber, né, que é o sobrenome dela, que ela também responde pelo Tribunal Eleitoral, ela dizendo que as datas estão mantidas. Mas eu falo que vai depender muito da situação do próximo mês, dos próximos meses no país. Se a coisa, infelizmente, chegar a piorar, eu falo que não vai haver clima e nem condições para se fazer eleições. É muito melhor, inclusive, eu sou contra esse fundo eleitoral que foi aprovado para ser investido nas eleições. Para mim não deveria existir isso aí. Eu sou totalmente favorável que esse dinheiro, inclusive esse ano, ainda mais agora, esse ano seja investido totalmente na questão do coronavírus. Mas as eleições estão marcadas. Na minha opinião isso vai depender muito do que a gente vai ver agora em abril. Como é que vai ficar essa situação? Os casos vão aumentar muito no Brasil. Como é que nós vamos passar esse mês de abril no coronavírus? Dependendo do que aconteça, eu acredito que as eleições possam ser transferidas. Existe outra conversa também, que é tudo conversa, que os mandatos serão prorrogados caso isso aconteça. Mas tudo isso, por enquanto, é conversa. Está mantida as eleições para esse ano e a filiação agora até 4 de abril. Dependendo do rumo que a coisa possa tomar, aí talvez sim a gente possa ver uma prorrogação das eleições. Vereador, você está no segundo ou terceiro mandato, Aldo? Eu estou no meu segundo mandato, Sérgio. Eu fui vereador na administração passada, o prefeito era Edmilson, e agora nós estamos no segundo mandato. A pessoa pode até não concordar com as opiniões do Aldo, né? Questionar, mas eu acho que o Aldo tem um perfil muito bem definido. Eu acompanho a política bonifaciana e você sempre se manteve a mesma pessoa, a mesma postura, né, Aldo? Sérgio, eu quando entrei na política, minha família falou, mas você vai entrar na política? A política, não todos da minha família, mas algumas pessoas me questionaram, a política é suja, por isso... Na política eu sou a mesma pessoa, eu graças a Deus, quando deito, encosto a cabeça no meu travesseiro, eu nunca deixei de dormir porque aconteceu alguma coisa na política, eu fiz de errado, não. Sempre mantive uma postura séria, uma postura firme, critico os administradores, isso até eu falo muito, a questão do próprio prefeito que está aí, se as pessoas verem o meu tratamento na Câmara, realmente eu sou uma oposição, porque eu não concordo com a maneira como ele administra. Mas eu não concordo com o prefeito, não com a pessoa. Nós temos que saber separar as coisas. Uma coisa é o cargo e outra é a pessoa. A vida familiar, cada um faz aquilo que quer, do jeito que quer. Eu respeito muito e tenho meus objetivos políticos, eu tenho a minha visão política, como eu faço política. E nesses 2 mandatos, muito feliz eu estou, porque sempre fiz aquilo que eu quis, com a minha vontade, sempre pensando na população, e acho que vai as pessoas que têm vontade de entrar na política, não fiquem com medo não. Se você é sério, se você é honesto, se você tem vontade de trabalhar na política, de fazer um trabalho dentro da política, sempre vai existir a política, sempre vai existir, e você colocando seu nome, você vai ter a oportunidade da população se escolher você fazer um bom trabalho. Vai existir a política, sempre vai existir dentro da política os corruptos, os bandidos, mas sempre vai existir as pessoas boas. E nós precisamos de pessoas boas para poder administrar e trabalhar pela cidade. O vereador Aldo vai para a reeleição, se houver esse ano? Não, Sérgio. Eu tomei uma decisão, em conjunto, sempre falo muito com a minha família, peço muito para Deus para iluminar a gente. Não digo para você que estou saindo da política, não. Mas como vereador, isso já é uma decisão minha. Eu não serei candidato a vereador nas próximas eleições. Trabalhei por 2 mandatos, tentei sempre fazer o melhor para a população, gostaria de fazer até mais, mas a gente tem às vezes umas barreiras políticas que nos impedem, mas estou de cabeça erguida e vou terminar meu mandato de cabeça erguida. Coloquei meu nome como possível candidato a vice, um pré-candidato a vice,
Isso depende dos partidos, né? Dos partidos que provavelmente eu coloquei meu nome à disposição de ser pré-candidato a vice. Não quer dizer que eu vou ser candidato a vice, mas independente disso, eu gosto de política. Acho que a política é uma maneira de você trabalhar pela população. Então, eu coloquei meu nome como pré-candidato a vice. Não, mas vereador, isso já está definido. Várias pessoas queriam que eu continuasse como vereador, me procuraram, me falaram. Quando eu digo que não serei candidato, me questionam. Mas eu acho que a gente tem que dar oportunidade para as outras pessoas também. E também não sou contra a reeleição, não, Sérgio. Eu já falei uma vez aqui, eu não vejo mal nenhum de um candidato a vereador ser reeleito. Se ele for uma pessoa que está trabalhando, que você confia no trabalho dele, não vejo mal nenhum na reeleição, tanto que a lei permite isso. Então, se a lei permite, você vai escolher entre os candidatos que vão se recandidatar e os novos. Mas se você acha que tem um candidato que você já votou nele, que ele fez um excelente trabalho, por que não votar de novo? É questão de saber escolher e saber seguir o caminho correto. E vamos em frente. E mesmo que eu não saia candidato a vice, se não houver essa possibilidade, pretendo estar junto de algum candidato, porque eu acho que você tem que ter um lado na política e tentar achar o melhor caminho. E nada impede também, né, vereador? Vamos colocar um exemplo que você fique fora das eleições. Existe muita conversa para buscar um vice. De repente, nesse momento, o Aldo não é o melhor nome. Eu acho que é um bom nome, mas vamos supor que não foi. Nada impede a outra eleição que você volte a participar do processo, né, vereador? Com certeza. Vou completar 56 anos, nasci aqui em José Bonifácio, numa família que meus avós chegaram em Bonifácio em 1924, aqui no antigo Cerradão. Adoro José Bonifácio. Se eu não participar das eleições agora pro executivo esse ano, não vou tirar da minha cabeça de um dia poder participar, mas estarei junto com a equipe aí. Eu acho que nós temos que melhorar a política no Brasil. Está melhorando? Está melhorando. Tirar a corrupção da política no Brasil, pensar na população, só assim a gente vai melhorar esse país. Então, eu acho que a gente tem que dar a nossa parte, a nossa contribuição. E entrei e vou sair de cabeça, se Deus quiser, ainda faltam aí, nós estamos no mês de abril, nós temos aí mais 8 meses pela frente, até dezembro. Se Deus quiser, quero sair de cabeça erguida e tentando fazer o que eu puder ainda até o final do mandato e torcendo que nas eleições, a hora que você for escolher um candidato, que você for ver o candidato, não se deixe levar por uma caixinha de cerveja, por uma cesta básica, não. Isso não faz parte do perfil do candidato que quer fazer um bom trabalho. Escolha o menor nome, olha a vida da pessoa, o que a pessoa faz, a vida dela, o que ela pode te trazer na Câmara Municipal. Não vote por favor, vote por competência. Se a gente fizer isso, a gente vai melhorar a política no Brasil. Infelizmente chegou o final aí o nosso tempo aqui. Vereador Aldo, eu agradeço a sua presença aqui, desejando uma ótima semana e que esse momento que nós todos estamos atravessando possa passar o mais breve possível, que nós possamos voltar ao normal, falando da nossa cidade, a nossa cidade amizade, onde todo mundo conhece todo mundo, que ela volte realmente ao normal, que os vereadores voltem a realizar o seu trabalho, que a Prefeitura Municipal, através do senhor prefeito e seus assessores também se preocupem com o nosso município, porque nós temos que tocar nossa vida e unido uns aos outros aqui, melhorar cada vez mais a qualidade de vida aqui da nossa população. Obrigado, vereador, eu gosto muito da sua conduta como vereador. Repito, a pessoa pode até não concordar com o que o Aldo fala na Câmara, mas ele jamais muda a sua opinião devido a isso. Sérgio, eu te agradeço muito pelas suas palavras e, sinceramente, eu fico feliz quando eu vejo as pessoas me elogiarem. Isso faz bem pro ego da gente, né? A gente agradece a Deus. O momento que a gente está passando, ontem uma pessoa mandou um vídeo para mim, inclusive essa pessoa ela é espírita, eu sou católico, mas eu acho que agora é hora de todas as religiões, todas as crenças, todas as seitas se unirem a Deus e pedir a Deus que nos livre desse momento que nós estamos passando. E uma coisa muito importante que essa pessoa me falou, e é lógico que a gente tem que estar acompanhando os números com muita tristeza às vezes, o que pode acontecer para a gente ficar ligado, principalmente as autoridades tomar o que fazer, mas tem uma esperança. A esperança nunca pode morrer. Nós temos que ter uma esperança de dias melhores, agradecer pela nossa vida que nós estamos aqui, pedir a Deus que esse momento passe logo, o que nós vamos aprender, o que nós vamos levar depois dessa crise do coronavírus. Nós temos que melhorar como pessoas, como ser humano, e a gente vê agora o tão insignificante que a gente é. Nós estamos aí com um inimigo que a gente não enxerga, que a gente não vê, que veio de outro país,
que várias pessoas morrendo em outros países, mas vamos ter esperança que isso tudo vai passar, que isso tudo vai dar certo. Eu acho que é hora de todo mundo, se você pode doar um pouquinho, você doa um pouco, se o outro pode doar um pouco, o outro. Se o empresário tem condições, talvez, de tirar um pouco que ele ganhou para poder manter os funcionários agora, fazer um esforço danado, as autoridades, a gente tem que se unir, todo mundo. Agora não é hora de partido político, agora não é hora de houver divergências, pelo contrário. É hora de tentar ver o caminho, seguir aquele caminho. Se Deus quiser, nós vamos passar essa crise e tudo vai dar certo com as graças de Deus. Muito obrigado, um bom dia a todos.